Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um tópico muito importante que afeta a vida de muitas pessoas: o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. O TDAH é um distúrbio neurobiológico que pode afetar a nossa capacidade de concentração, autocontrole e do funcionamento diário de uma pessoa. No entanto, o objetivo desse vídeo não é apenas informar sobre o TDAH, mas também compartilhar minha história pessoal de superação e como é possível viver uma vida plena com acompanhamento médico, terapia e bons hábitos. E para deixar claro, eu não sou um profissional da área da saúde, um médico, neurologista, psiquiatra ou psicólogo especialista em TDAH, mas sim uma pessoa que tem o TDAH, já sofreu por não saber que tinha esse transtorno e mesmo assim consegui me formar em engenharia civil numa das faculdades mais renomadas aqui do Paraná, que estudou e se aprofundou no assunto, que aplica o que aprendeu e hoje consigo viver em harmonia com a minha família e gerencio minhas 4 empresas. Em 2022, enquanto minha esposa Karen estava grávida de nossa filha Caterine, decidimos voltar a frequentar a igreja, pois é um lugar que desejamos que nossa filha cresça e aprenda os ensinamentos de Deus. Começamos a ir todos os domingos, ansiosos por ouvir a palavra da Bíblia. No entanto, algo peculiar começou a acontecer. Eu comecei prestando atenção, mas depois de um tempo o foco se dissipava. Minha mente começava a vagar para diferentes pensamentos e eu me desconectava da leitura. O ciclo continuava e eu ficava constantemente perdido nas palavras do padre. Eu tinha que pedir para Karen que repetisse o que o padre tinha lido e confessava que não estava entendendo nada. Foi então que eu percebi que algo não estava certo. Nesse período, eu já estava fazendo terapia, o que provou ser extremamente benéfico em várias áreas da minha vida. Levei essa situação para a minha terapeuta, que na época era a Cris. Durante as sessões, ela fez perguntas sobre o meu comportamento na infância e como eu me saía na escola. Ela queria saber se eu costumava esquecer as coisas e como eram minhas notas e desempenho acadêmico. Suas perguntas me fizeram refletir sobre minha história. Na época da escola, eu sempre ficava de recuperação em todas as matérias, mas quando eu digo todas as matérias, eram todas as matérias mesmo. Eu sempre estudei em colégio católico, né? Teve um ano que eu tive a façanha de ficar em recuperação até na matéria de religião. E assim, não estou desmerecendo a matéria, longe disso, mas eu fui o único da sala que conseguia essa façanha. Eu sempre tive que fazer reforço para conseguir passar de ano. Na faculdade, então, nem se fala. Todos os semestres eu carregava algumas matérias do semestre anterior. E isso estava relacionado à minha falta de atenção. Em relação à hiperatividade, lembro que na escola eu não conseguia parar quieto na sala de aula. Sempre estava conversando com meus colegas ou fazendo alguma outra coisa. Sempre pedia para o professor licença para poder ir ao banheiro e andar um pouco. Eu acho que até os professores agradeciam por isso, porque pelo menos a paz reinava na sala. Bagunçava muito, mas muito mesmo. A minha mãe sempre era convidada para ir na escola para fazer reunião com a diretora para falar do meu comportamento. Para ter uma ideia, minha mãe era chamada tantas vezes que teve uma vez que ela ficou tão injuriada que ela falou para minha irmã ir no lugar dela, sendo que minha irmã mais velha, ela estudava no colégio ainda. Em relação à minha impulsividade, contei sobre a minha experiência empresarial, que eu tenho muitas ideias de novos negócios ou oportunidades, que qualquer coisa que eu vejo que tem potencial e eu vou atrás do que precisa ser feito, pessoas, parcerias, máquinas, insumos, material de divulgação, para realmente fazer acontecer e realmente eu faço acontecer. Mas depois de um tempo que o resultado não vem, eu acabo perdendo o ânimo e deixando o projeto de lado. Então, após avaliar minhas respostas, a Cris me disse que acreditava que eu poderia ter TDAH e decidiu aplicar um teste específico.
Eu senti um rompimento momentâneo porque finalmente consegui entender a causa da minha desatenção crônica. Saber que não era uma questão de inteligência, mas sim algo relacionado ao TDAH, me trouxe esperança que poderia encontrar uma solução por meio de tratamento médico e ajustes no estilo de vida. Quando eu recebi o resultado do teste confirmando que eu tinha TDAH, experimentei uma mistura de emoções. Tive a felicidade de finalmente ter uma explicação para o meu comportamento e desafios ao longo da vida. Afinal, não era burrice ou falta de capacidade intelectual, era uma condição médica. Mas também havia tristeza quando olhei para trás e pensei nas oportunidades perdidas e nas vezes em que me senti inferior por não entender coisas aparentemente simples. Inicialmente, surgiram pensamentos de culpa, como culpar meus pais por não terem identificado isso antes, ou até mesmo meu terapeuta por não ter suspeitado antes. Mas então eu tive a seguinte reflexão. Eu refleti sobre todas as experiências que eu havia vivido até aquele momento, todas as lutas e desafios, e percebi que cada uma delas havia moldado meu caráter e transformado na pessoa que eu sou hoje. Em vez de culpar a mim mesmo ou aos outros, optei por encarar o diagnóstico como uma oportunidade de crescimento e superação. Descobrir que tinha TDAH fez com que eu pudesse reverter a situação, não com ressentimento, mas com gratidão por todas as lições que a vida me ensinou até agora. Agora, com o apoio da minha família, tratamento médico adequado e um compromisso com bons hábitos, estou determinado a viver uma vida plena e enfrentar qualquer desafio que surja no meu caminho. E o mais importante, estou ansioso para compartilhar essa jornada de superação com a minha filha Caterine, para que ela também aprenda a enfrentar suas próprias adversidades com coragem e resiliência. Após receber o diagnóstico de TDAH, minha jornada de tratamento começou. E ao longo do tempo, com o apoio da Karen, da terapia e da medicação adequada, vimos melhorias significativas na minha capacidade de concentração e na minha qualidade de vida. Mas e você? Se você concordar com essa história, não hesite em procurar ajuda. O TDAH não é o fim do mundo, é o início de uma jornada de autodescoberta e crescimento. Com tratamento adequado, terapia e determinação de aprender a lidar com seus desafios, é possível viver uma vida repleta de realizações, assim como estou determinado a fazer. Agora que compartilhei minha história, vamos entender o que é o TDAH em detalhes. O TDAH é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa e muitas vezes são relatados na infância, embora possam persistir na vida adulta. As consequências do TDAH podem ser significativas e abrangem diversas áreas da vida, incluindo dificuldades acadêmicas, problemas no trabalho, desafios nos relacionamentos e baixa autoestima. É importante entender que o TDAH não é uma questão de preguiça ou falta de vontade. É um transtorno médico real que requer tratamento. Felizmente, o TDAH pode ser gerenciado com sucesso, com acompanhamento médico adequado, terapia comportamental e o desenvolvimento de bons hábitos. As pessoas com TDAH podem levar uma vida plena e produtiva. É essencial procurar ajuda profissional como um psiquiatra para avaliar o tratamento medicamentoso e, se necessário, um terapeuta para aprender estratégias de gerenciamento de sintomas. Dicas para lidar com TDAH. A primeira dica é a organização. Utilize um aplicativo, eu uso o Todoist, para registrar todos os meus compromissos ao longo da semana. Isso me ajuda a manter claro o que eu tenho que fazer, evitando que eu pule de tarefa em tarefa ou perca tempo pensando no que precisa ser feito. Segunda dica, planejamento. Pela manhã, adoto uma série de hábitos que são saudáveis para o meu bem-estar, como meditação, exercícios físicos, leitura, escrita, visualizações e afirmações. Além disso, dedico esse período para criar conteúdo. À tarde e à noite, foco em resolver as demandas relacionadas à minha empresa. E terceira, práticas de autocuidado. Priorize uma alimentação saudável, consuma uma quantidade adequada de água e garanta um sono de qualidade. Em resumo, o TDAH é um desafio real, mas não é um obstáculo intransponível. Espero que a minha história pessoal e as informações compartilhadas nesse vídeo tenham sido úteis para você entender melhor o TDAH e as possibilidades de tratamento. Lembre-se, não há vergonha em buscar ajuda e apoio. E com as ferramentas certas, é possível viver uma vida plena e realizada, independentemente do TDAH.
Muito obrigado por assistir e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com quem puder se beneficiar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre saúde mental e bem-estar. Até a próxima!